Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade e a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Os nossos desafios são muitos, nem sempre é fácil, mas a ajuda que nós recebemos dessa casa é muito maior. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir toda a ajuda e todo o auxílio que viemos em busca. E eu gostaria que todos vocês me acompanhassem na prece para a abertura dos nossos trabalhos. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite a todos. O tema de hoje é a riqueza e a fonte do mal. Allan Kardec esclarece: se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, mas aos homens, que dela abusa como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente mais houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem, ao fazê-lo, produzir o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Muitas vezes ouvimos que o dinheiro corrompe, que os bens materiais afastam as pessoas de Deus e que a ambição destrói vidas. Mas será que a riqueza por si só é a verdadeira causa do mal? O dinheiro, os bens e o poder não são por si só fontes do mal. Eles são neutros. O que pode torná-los prejudiciais é o uso que fazemos deles e as intenções do nosso coração. Pensemos em duas situações. Um homem rico que usa sua fortuna para ajudar os necessitados, promover a educação e criar oportunidades de trabalho. Outro homem rico que explora
devora os mais fracos, acumula cada vez mais e ignora o sofrimento alheio. A riqueza em si não é a causa do mal. O problema está no egoísmo, no orgulho e na falta de amor ao próximo. O egoísmo e a indiferença ao sofrimento alheio são grandes armadilhas que levam o espírito a estacionar no caminho da evolução. Por isso, devemos sempre nos perguntar: o que estou fazendo com os bens que Deus me confiou? Algum dos males que podem surgir do mau uso da riqueza. Avareza, quando acumulamos bens sem compartilhar. Exploração, quando enriquecemos às custas do sofrimento alheio. Prepotência, quando nos sentimos superiores por termos mais dinheiro. Materialismo, quando colocamos os bens acima dos valores espirituais. Em O Livro dos Espíritos, questão 815, os Espíritos nos dizem que a prova da riqueza é uma das mais difíceis, pois pode desviar o homem do caminho do bem. Mas, ao mesmo tempo, a riqueza pode ser uma bênção, quando usada para ajudar o próximo e promover o progresso da sociedade. Que possamos buscar, antes de tudo, a riqueza do espírito, e se tivermos bens materiais, que saibamos usá-los para o bem de todos. O ter nunca foi realmente um problema. Priorizar o ter, sim, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Claro que antes de começar a falar sobre dinheiro, o importante é a fonte do dinheiro, né? Se for já uma fonte ilegal, já nem se fala de que vai ser bem utilizado. Os fins não justificam os meios. Se o dinheiro vem de alguma coisa muito errada, contra a lei, enfim, ele já vem com essa energia negativa. Então tudo que acaba vindo dele está com essa energia negativa. Então estamos falando aqui de uma riqueza no sentido que você, fruto do teu trabalho. A gente vê muitos problemas nessa área com dinheiro, como se eu tenho meus bens, frutos do meu trabalho, necessariamente não vou para o céu. Filhos, nada do que vocês fazem quando estão encarnados depende de ter ou não ter, mas sim o que vocês fazem com isso tudo. Às vezes tem pessoas que não têm praticamente dinheiro nenhum, mas assim mesmo se acham superiores aos outros, e esse tipo de atitude é que gera o problema. Às vezes tem pessoas que têm muito dinheiro e são extremamente humildes e usam isso para ajudar os outros. Nada do que tem quando vocês estão encarnados é bom ou é ruim, tudo é neutro. O que vocês fazem com isso é que faz a diferença. O que vocês fazem com isso é que vão ser cobrados, e vão ser cobrados principalmente por vocês. Claro que quando você tem condições de ajudar os outros, às vezes você vira as costas. Quando você voltar para o plano espiritual, você vai se sentir mal com isso, a tua consciência vai ter pesada. Isso é uma coisa que repetimos muito na casa do Miguel Arcanjo. É a tua consciência que é o teu maior juiz quando você volta para o plano espiritual. O que você entende que fez o correto e o errado, muito mais do que um juiz lá te impondo qualquer coisa. Então, o tempo sempre é olhar, bom, eu tenho condições financeiras, fruto do meu trabalho, o que eu posso fazer para ajudar os outros? E ninguém aqui está falando que você tem que distribuir tudo para todos, não é isso. Mas realmente ver o que é o necessário aqui dentro das suas condições de ajudar. Porque muitas vezes a gente fala também de caridade, muitas vezes a gente vê pessoas que pegam aquelas coisas que eu não estou nem falando de pessoas que têm dinheiro, de maneira geral, todos. Tem aquelas coisas que está dentro de casa lá que não gosta, que está incomodando, que está atrapalhando, às vezes já tudo estragado, com defeito, não, eu vou doar, eu vou fazer a caridade.
Não é bem assim também, né? Às vezes você está doando coisas que nem você teria coragem de usar. Então você mais está tentando se livrar de alguma coisa que está incomodando dentro da tua casa do que ele ajudar a outra pessoa. Dar o que sobra é importante, mas não quer dizer que isso é a verdadeira caridade. Dar quando você vai fazer falta para você, essa sim é a verdadeira caridade. Mas voltando à questão da riqueza, pessoas que têm dinheiro não necessariamente não vão para o céu, e pessoas que não têm dinheiro nenhum já estão em um lugar garantido. Isso pouco importa, é o que você faz com isso tudo. Até porque toda encarnação você tem que viver experiências diferentes. A gente aprende quando a gente vive a experiência, porque muitas vezes a gente julgar alguém é muito fácil. Se eu tivesse tudo que ele tem, eu estaria ajudando todo mundo. Eu não tenho nada, então eu não posso fazer isso. Se eu tivesse no lugar dele, ótimo. A próxima encarnação você vai estar no lugar dele. Você vai passar, não é tudo tão fácil você ajudar todo mundo. Só que às vezes quando você está no papel de ter muitas coisas na mão, você não vai ajudar ninguém. Você vai agir às vezes pior do que aquela pessoa que você está criticando hoje. Então todos já tiveram abundância, todos já tiveram falta em alguma encarnação, ou partes dela, ou em todas elas, porque isso tudo são aprendizado. A gente vai passar nas encarnações pelas diversas experiências, porque daí sim a gente, quando vai ajudar alguém encarnado ou desencarnado, a gente sabe o que aquela pessoa está passando. E às vezes olha com outros olhos, a maneira de agir é diferente, porque a gente já sentiu aquilo, literalmente na pele, como é que está no lugar dela. Então a gente deve sempre julgar menos, ajudar mais, e principalmente olhar todos os dons que Deus está te dando e o que você está fazendo com isso, para o teu proveito e para os que estão em volta de você. Se fala muito de mediunidade. Mediunidade é uma outra coisa que gera um monte de problema, né? Pode cobrar, não pode cobrar, enfim. De maneira geral, às vezes você pode estar com os teus conhecimentos ajudando alguém e cobrando, já que você está usando os teus conhecimentos para ajudar, sem problema nenhum. Isso é o que faz um médico, um psicólogo, ou às vezes você usando mesmo indiretamente a tua mediunidade, você está ajudando. Mas no caso dele aqui, por exemplo, que ele está incorporado, ele sabe que não é ele que está dando a palestra, ele sabe que é um espírito. Então ele não vai cobrar, porque não é nada dele, não vem dele, o que está falando não é ele, é o espírito. Se alguém fosse cobrar, deveria ser o espírito, não ele. Então, de maneira geral, quando se tem mediunidade, a gente deve utilizá-la sem cobrar nada em troca, porque a gente, na verdade, está sendo simplesmente um canal para ajudar os outros, um meio, um instrumento. Não é a fonte do conhecimento, a fonte que está resolvendo às vezes os problemas, dando conselho. Por isso que nesse centro ninguém que trabalha aqui tem salário, cobra qualquer coisa, porque todos têm a noção que eles só estão sendo instrumentos para ajudar os outros e por coincidência e por consequência se ajudando. Então abrindo mão do tempo, que é uma das coisas mais importantes quando se está encarnado, para ajudar os outros. Isso tem uma grande importância. Então, por isso, meus filhos, olhem tudo que Deus te deu de positivo, que você pode utilizar para você e para o próximo, e faça uso disso. Porque isso não é nada para Deus, para deixar Deus contente, para deixar Deus feliz. Não, é para deixar você com a tua consciência tranquila quando você retornar ao plano espiritual. A gente repete muito isso, encarnação é uma coisa de você para você. Está tudo relacionado com você, porque tudo que você fez aqui vai te trazer consequências nessa encarnação ou na próxima, que podem ser positivas ou negativas. É você que decide. E essa é a grande justiça do nosso Pai. Não vai ter um espírito lá dizendo, você errou, fica aquilo. Não, é a tua consciência. Quanto mais leve a tua consciência está, quanto mais tranquilo você está com as tuas atitudes, mais o teu corpo espiritual está menos denso e mais você sobe. E quanto mais pesado você está pelas tuas atitudes, pelos teus atos, às vezes você não consegue nem subir, você desce. Aí parece que tem alguém jogando lá para dentro do umbral. Não, é a tua energia que te atrai para lá.
ou é a tua energia que te leva para uma colônia muito alta. Isso vem tudo dos teus pensamentos, das tuas atitudes. Por isso, tudo está na mão de vocês. Como vocês têm aproveitado essa vida de vocês para o aprendizado, para a evolução, para aprender principalmente a lidar com as outras pessoas que estão em volta de você, que às vezes pensam muito diferente, que agem muito diferente. Será que essas pessoas pelo menos não estão servindo para te ensinar a aprender a ter paciência, equilíbrio, serenidade? Porque quando você aprende equilíbrio, as coisas não te afetam tanto. Literalmente, às vezes as pessoas falam alguma coisa, aquilo te incomoda, mas se bom, cada um sabe da sua vida, né? Assim que vocês falam, a vida que segue, vai indo embora, não se afeta. Mas quando alguém faz alguma coisa que você não gosta, você se desequilibra, você se irrita, a primeira coisa que você conseguiu com isso é encher teu corpo de energia negativa. E que você vai ter que lidar com isso. E daí, como você está cheio de energia negativa, a pessoa está mandando uma energia negativa para você, você vai absorver, porque você não vai ter defesa, porque você está vibrando no mesmo nível de quem está te mandando. Uma coisa que eu repito muito aqui, toda vez que você for contar alguma coisa para alguém e você fala assim, eu reagi à altura, já fez coisa errada. Recebeu uma energia negativa, você sabe que aquilo é ruim. Se você agiu igual, você fez a mesma coisa negativa igual. E não importa quem começou, bem pelo contrário, se você sabe que aquilo é errado, não faça o mesmo. Não cabe a você estabelecer punição para quem está ali, querer que a pessoa se dê mal, porque isso ela também já plantou, vai ter que colher. Não é que você não possa se defender, mas não da mesma maneira. Com equilíbrio, com serenidade. Se no momento você não pode manter o equilíbrio e a serenidade, simplesmente se afaste. Quando você se acalmar, você conversa, você fala, argumenta, porque a energia vinda dos outros negativa, quando a nossa não é igual, ela bate e não fica muito tempo na gente. Mas se a nossa energia é igual, ela não só bate, como você absorve, e como aquilo te incomodou, você amplia mais um pouco, somando a tua energia, e as dificuldades cada vez vão aumentando mais. Então, filhos, nada que existe aqui faz diferença se é para o bem ou para o mal, que foi criado para o bem ou para o mal, nada disso, tudo é neutro. O que você faz com essas coisas é que faz toda a diferença. Você pode pegar um martelo e construir uma casa para alguém. Você pode pegar um martelo e matar a pessoa. O martelo é ruim? Não, ele é neutro. Na mão que usa que faz a diferença. Isso serve para tudo. As palavras que vocês mandam às vezes em direção às outras pessoas são piores que uma martelada, porque aquilo machuca e às vezes machuca há muito tempo. E quando você chegar no plano espiritual, você vai ter que lidar com isso. Todas as palestras, elas depois vão estar lá no YouTube, Miguel Arcanjo Sema, para aqueles que quiserem escutar depois, se inscrevam, que isso é importante para o centro, não nada financeiro vai ter, mas é que acaba espalhando hoje, tem muitas pessoas, e até de outras cidades, que já estão utilizando as palestras e está ajudando, isso é um incentivo, é uma ajuda para às vezes as pessoas que por algum motivo não podem frequentar o centro. Outra coisa que eu pediria a vocês, quando os médiuns subirem para dar passe, fica uma médium aqui embaixo. Ela está dando passe, a pessoa que está sentada está recebendo o passe, muitos estão concentrados, então não fiquem conversando, fiquem em silêncio, até porque muitas vezes vocês estão sendo tratados quando estão sentados aqui. Lá em cima é só um arremate final, porque aqui tem muitas entidades olhando o que vocês querem, escutando, vendo os pedidos de vocês, e muitas vezes médicos também já fazendo tratamento, já que aqui vocês ficam mais tempo esperando. Então aproveitem, aguentem mais um tempinho sem ficar conversando, e aproveitem que estão dentro dessa casa com uma energia de muita luz para absorver isso tudo. Até porque tem gente que às vezes está aqui conversando com outro e falando mal da outra pessoa. E daí já complica até para receber uma energia boa, né? Porque você está envolvendo o teu corpo em energia negativa.